Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje eu vou gravar mais um vídeo fazendo aportes na carteira pública aqui do canal. E se você está assistindo esse quadro aqui pela primeira vez, eu preciso te explicar uma coisa. Então, desde abril de 2023, eu me propus a gravar um vídeo para cada aporte que eu fizesse numa carteira pública aqui no canal. Então, de lá para cá já se passaram 12 episódios e esse vídeo que eu tô gravando aqui é o 13º. Então, se você tá curioso para ver toda essa saga, é só você clicar na playlist que tem aqui no canal e você consegue ver todos os outros vídeos, mas assiste esse vídeo aqui primeiro e se você gostar, você vai lá e maratona todos os outros. Então, pessoal, a meta principal dessa carteira é chegar nos 10 mil reais investidos. E qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é investir diversificando e correndo o menor risco possível. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô investindo tanto no mercado brasileiro, na Bolsa de Valores do Brasil, quanto também no mercado americano. Aqui no Brasil, eu invisto em ações, em fundos imobiliários. Lá fora eu invisto nos ETFs, nos REITs, nas ações americanas. Inclusive eu dei início também aqui nessa carteira do canal às criptomoedas, com foco principal no Bitcoin, que é um dos ativos aí que eu acredito bastante. E agora, antes de eu começar a fazer os investimentos na prática desse episódio de fevereiro, eu quero mostrar para vocês como que tá a situação atual da carteira do canal. Bom, e no dia que eu gravo esse vídeo, dia 15 de fevereiro de 2024, o nosso valor aplicado aqui está em R$ 6.232,65 e um saldo bruto de R$ 6.458,36. E como vocês podem ver aqui no nosso gráfico em pizza, hoje nós temos 39,63% aqui em ações, 28,87% em fundos imobiliários, 25,83% em ETFs, que são os ETFs americanos. Temos aqui uma pequena parcela também em criptos, 2,25%, e temos aqui também um pouquinho de REITs, 1,92%, que são os primos dos fundos imobiliários aqui do Brasil. Os REITs são os fundos imobiliários americanos com uma lógica um pouquinho diferente, mas muitas características semelhantes. E temos aqui também um pouquinho em stocks, que são ações lá na Bolsa Americana. Então essa é a diversificação hoje da nossa carteira, mas eu quero mostrar para vocês como eu quero deixar essa carteira aqui para que vocês entendam um pouco melhor essa estratégia. A ideia é deixar essa carteira bem balanceada e eu tenho um modelo que eu quero chegar quando a gente chegar ali nos 10 mil, eu quero estar mais ou menos dentro dessa estratégia. E seria como? A carteira ideal no momento seria uma carteira aqui com 20% em ações, com 40% em fundos imobiliários, 10% em criptomoedas. Eu recomendo sempre que criptomoeda seja um pouco até menos que isso, seja 5% da sua carteira, seja um valor que não vá te causar nenhum dano aí caso as criptomoedas venham a cair o seu valor. Isso por quê? Porque criptomoedas são ativos de muita volatilidade. Assim como você pode ganhar muito dinheiro com elas, você também pode perder muito dinheiro com elas. Então, como o risco é muito maior, eu considero geralmente uma margem mais segura ali 5%. E por que eu estou colocando 10% na minha carteira? Porque eu já tenho uma carteira pessoal também. Essa é a minha carteira pública aqui do canal que eu quero fazer ela crescer e compartilhar com vocês. Então, por esse motivo, eu consigo colocar um pouquinho mais de risco aqui. Mas se você está começando nos investimentos agora, está montando a sua primeira carteira do zero, considere 5% ou até menos. Considere um valor que não vá te fazer aí deixar de investir por conta de um prejuízo que possa vir a acontecer, combinado? Continuando aqui, 30% no exterior. Quando eu coloco exterior, eu estou colocando todos os ativos investidos nos Estados Unidos ou algum outro país. Então entram aí os ETFs que eu já tenho na minha carteira, stocks, que são as ações, e também os REITs, que são os fundos imobiliários. Então, juntando todas essas classes de ativos, eu considero que seja uma categoria de exterior e eu quero ter 30% da carteira nesses ativos. Mas voltando aqui na carteira, como vocês podem ver, está bem desbalanceado. Então, hoje eu tenho 39,63% em ações, teria que diminuir um pouco esse valor. Nos fundos imobiliários, eu teria que aumentar um pouco a participação dos fundos imobiliários. O que está mais próximo do ideal aqui são os investimentos no exterior, porque hoje eu tenho 25 aqui em ETFs, Tem um pouquinho em REITs e tem um pouquinho em stocks, que se juntar a gente vai chegar perto dos 30%, que seria o ideal para minha carteira que eu defini. E a gente tem aqui 2% em cripto, então falta um pouquinho até a gente chegar no valor ideal. Então, por esses motivos, por precisar rebalancear, é que hoje eu vou investir em fundos imobiliários. Então, vou fazer aporte em fundos imobiliários para a gente já ir conseguindo arrumar essa carteira. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui dentro da carteira. Quando a gente fala em
ações, eu tenho Klabin, Sanepar, Vulcabras, Transmissão Paulista de Energia, Bradesco, B3 e também Itaúsa. Se a gente olhar aqui nos fundos imobiliários, eu tenho um pouquinho mais. Claro, tem fundos imobiliários aqui que eu tenho pouquíssimas cotas, que foram fundos que lá no começo da carteira do canal, um exemplo, VGHF11, foram fundos que eu comprei com o intuito de mostrar para vocês como funcionavam. E por esses fundos terem se valorizado e eu não querer desfazer dele da carteira para não ter que declarar imposto agora, ter toda aquela chatice e por ser uma quantidade muito pequena, eu vou deixar eles aqui na carteira. Então tem alguns fundos que eu tenho aqui, mas que eu não desejo continuar aportando e conforme forem surgindo oportunidades eu vou colocando novos fundos imobiliários aqui, que é o que vai acontecer no dia de hoje. Então aqui eu tenho XPLG, MOL 11, Gari 11, Vigia 11, RZAG 11, Vino, RBVA, entre outros. Criptomoedas aqui, o foco vai ser em Bitcoin. Pode ver que eu coloquei Bitcoin recentemente com a alta que o Bitcoin teve, ele já se valorizou na minha carteira 19,71%, então acabei acertando aqui um momento de valorização, bem contente com esse resultado. E tem um pouquinho também de BNB, que é a criptomoeda da Binance. Tem alguns ETFs como VOO, QQQ, XLF, VTI, XLV. Tem o REITs, apenas o REIT-O, então pretendo aumentar aqui também a minha carteira de REITs. E nas estoques eu tenho apenas aqui ações da Adobe. Como o meu foco aqui está sendo mais nos ETFs, eu acabei comprando uma ação da Adobe aqui também para mostrar para vocês, mas o foco mesmo aqui acaba sendo nos ETFs. E a gente vê aqui que os ativos que estão com uma rentabilidade positiva são as ações, criptomoedas e ETFs. Por enquanto, fundos imobiliários aqui, variação negativa, assim como os REITs e também as ações. Indo aqui para o site da Nuinvest, onde eu faço os meus aportes da carteira do canal, eu tenho na minha conta um saldo de R$ 520,13, mas é interessante falar que eu depositei apenas R$ 500, esses R$ 20,13 são dividendos que já vieram caindo aí na conta no decorrer do mês, e para esse mês de fevereiro eu vou fazer esse aporte aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou aportar em dois fundos imobiliários diferentes. Um é um fundo imobiliário de shopping e o outro é o Cadif 11, que para quem não sabe é um fundo imobiliário de debêntures incentivadas de infraestrutura. E uma das características mais interessantes dos fundos de infraestrutura são que eles são isentos de imposto de renda. Então, como que funciona? Nos fundos imobiliários existe aquela regra de quando você vende um fundo imobiliário com lucro, você precisa declarar e pagar o imposto sobre esse lucro. Os fundos imobiliários do tipo infraestrutura, de debêntures incentivadas, você não precisa pagar, então você tem um lucro líquido. Isso é um baita incentivo aí para os investidores e eu não tenho nenhum tipo de fundo imobiliário desse segmento na minha carteira e por isso que eu decidi investir neles. Eu vou fazer a compra primeiramente aqui desses fundos imobiliários e depois eu explico um pouquinho mais de cada um para vocês. Então vamos lá, o primeiro fundo que eu vou comprar aqui vai ser o HSML11 e é bem simples, a gente vai vir aqui em investir, a gente vai colocar aqui renda variável, ações, FIIs, ETFs e BDRs, a gente vai digitar aqui HSML11. Pronto, abriu aqui, então hoje a cota do HSML11 está em R$ 96,03, então eu vou comprar duas cotas desse fundo imobiliário. Prontinho, digitar minha senha eletrônica, pronto, ver meus pedidos, executado. E agora vamos comprar o nosso próximo fundo imobiliário, que é o Cadif 11, que nem a Infra. Ele está custando hoje R$ 137,40. Vou comprar duas cotas também, então vou pegar duas cotas dele, tem um saldo ainda de 328, duas cotas vai dar 274,64. Colocar minha senha novamente, pronto, ver meus pedidos. Pronto, pessoal, ó, duas cotas do HSML11 executadas e duas cotas aqui do Cadif 11 também executados. E pessoal, como sobrou um saldo aqui na minha carteira, eu não quero deixar esse dinheiro parado, tem uma oportunidade na minha carteira, no meu modo de ver, que são as ações do Bradesco. Eu já vinha carregando essas ações há um certo tempo, tava com uma rentabilidade legal, mas saiu o resultado do Bradesco e as ações despencaram. E por conta disso agora, eu não tenho uma rentabilidade positiva, pelo contrário, as ações estão caindo na minha carteira, mas eu ainda vejo como uma oportunidade. Então, como uma ação hoje do Bradesco está custando R$ 13,46, eu vou comprar aqui esse valor que está restando aqui de saldo em ações do Bradesco. Então vamos lá, vou voltar aqui, BBDC4, ações do Bradesco. Hoje está em R$ 13,48, clicar em comprar. Ainda tem um saldo aqui ó, de R$ 52,98, vou colocar aqui 4 ações.
4 ações vai dar 53, ó, eu já não consigo comprar 4 ações. Então vou ter que comprar 3 ações. 3 ações vai dar um valor de R$ 40,44. E mesmo assim continua sobrando R$ 12,53, então a gente vai acabar com esse valor aqui agora investindo em Klabin, que o valor da ação é bem barato, tem na nossa carteira e a gente já termina de executar esse saldo aqui. As ações que eu tenho no meu portfólio são as com final 4, KLBN 4, comprar, eu tenho R$12. Não consigo comprar 3, consigo comprar apenas 2. Vamos lá. Pronto, ordem executada com sucesso. Ó, todas as nossas compras, KDIF 11, KLBN 4, BBDC 4, HSML 11, todas foram executadas. Se a gente olhar aqui agora, sobrou apenas R$ 3,95. E esse valor ele já não é possível investir em nenhuma ação que eu tenho aqui na carteira, então isso vai sobrar, vai ficar para o próximo mês. Bom, pessoal, e agora vamos entrar aqui no site do Investidor 10 e vamos adicionar esses novos investimentos que foram feitos para a gente ver como que vai ficar a nossa carteira atualizada. Para isso é bem fácil, a gente vai entrar aqui no Invest, a gente vai como se a gente fosse investir, então vamos clicar em renda variável, aqui a gente vai escolher ações, FIIs, entre outros, aqui a gente vai vir em pedidos, aqui vai ter todas as nossas boletas e aqui a gente vai abrir para ver qual foi o valor da negociação. Bom, então HSML 11, compramos 2 cotas a R$ 96,03, então a gente vai vir aqui na minha carteira, vai clicar em adicionar ativo, a gente vai escolher aqui, ó, fundos imobiliários, FIIs, a gente vai digitar o código HSML11, beleza, vamos pegar aqui então de novo, ó, HSML11 9603, 2 cotas, 9603, quantidade, 2 cotas, ele vai dar o valor total 19206. 19206, ok, vamos clicar em salvar, foi adicionado, vamos adicionar mais um, vamos adicionar aqui o KDIF 11, já encontrou, comprei 2 cotas também no dia de hoje e vamos ver por quanto que saiu, então a gente vai fechar aqui, vamos clicar aqui no KDIF, as 2 cotas saíram por R$ 137,47. 137,47, total de 274,94. Ok, vamos clicar em salvar. Pronto. Vamos adicionar mais um ativo que lembra que a gente comprou com troco que sobrou. Agora são ações, a gente volta aqui. Então eu comprei aqui algumas ações da Klabin, 2 ações por R$ 4,29. 2 ações, KLBN 4 por R$ 4,29. 8,58, salvar. Ok, e por último a gente comprou aqui algumas ações também do Bradesco, então foram 3 por R$ 13,48. Bradesco, 13,48, 13 ações. Só confirmando, 40,44, 40,44, ok, pronto, comprei. Uma vez adicionado tudo aqui na página do Investidor 10, a gente só vai precisar dar um Enter aqui. E pronto, pessoal, podem ver aqui que o saldo bruto já aumentou, como o valor aplicado também, a nossa barrinha aqui cresceu. E aqui a gente já vê algumas mudanças. Então, ó, 37,4% em ações, 33,44% em FIIs. Então já demos uma aumentada aqui e estamos chegando próximos aqui do número de 40% em fundos imobiliários. Eu quero ter 40% de fundos imobiliários nessa carteira por conta da recorrência do pagamento dos dividendos. Além de ser uma classe de ativos que eu gosto bastante, eu acredito que esses dividendos pingando sempre nessa carteira do canal vai me ajudar também a sempre estar me incentivando a investir e reinvestir esses dividendos junto com os aportes mensais. Isso vai aumentar a potência dos meus aportes e eu sei que no longo prazo vai fazer bastante diferença. Mas eu quero focar bastante aqui também em bons ETFs, que é uma classe de ativos que eu estou estudando bastante e que eu acredito muito, uma vez que o dólar aí, a gente sabe do histórico, sabe como ele tende a se valorizar em frente ao real. Então essa é a fotografia que ficou a nossa carteira nesse mês de fevereiro. Lembrando que se até o final do mês eu conseguir mais algum valor aqui para aportar, eu trago mais um vídeo, se não eu vou trazendo os outros vídeos aqui sobre conteúdos de investimento que eu sempre trago para vocês. Bom, pessoal, e quais foram os motivos de eu ter investido nesses 2 fundos imobiliários neste mês de fevereiro aqui na carteira do canal? Vamos começar explicando aqui sobre o KINEA, o KDIF 11, então vou mostrar aqui alguns números e alguns dados para vocês entenderem o porquê. Primeiro ponto, esse é um fundo imobiliário que hoje tem 2,7 bilhões em patrimônio líquido, então a gente consegue ver que é um montante aqui bem expressivo. Hoje ele tem mais de 27 mil cotistas,
Hoje um valor de cota está em R$ 134,79. A gente consegue ver aqui algumas outras informações importantes, como o desempenho, né, do CADIF 11. Então, quando a gente pega nos últimos 12 meses, ele teve um desempenho melhor do que o CDI, então ele entregou aí 15,9% de rentabilidade. O interessante desses fundos, desses segmentos, são que eles têm um risco de crédito baixo e diversificado. Então a gente consegue ver aqui que grande parte da carteira do fundo é AAA, então aqui são dívidas aqui com excelente qualidade, então a gente pode confiar nessa carta de crédito do fundo imobiliário. A gente consegue ver também que a nossa renda ela é protegida da inflação e livre de IR, a alíquota zero de IR no ganho de capital e rendimentos mensais atrelados ao IPCA. Então esse é um dos pontos mais importantes, é um tipo de fundo imobiliário que não precisa fazer nenhum tipo de declaração, mesmo que você venda a cota dele com ganhos. Então mesmo se você tenha comprado a cota por 100, ela tenha se valorizado para 150, se você vender você não vai precisar pagar imposto de renda, porque é um tipo de fundo imobiliário que ele é isento desse tipo de IR. Então esse é um ponto bem atrativo aqui, não existem muitos fundos imobiliários desse segmento na nossa bolsa, mas o CADIF é um dos que tem maior qualidade e é um dos mais bem falados no mercado, e eu acredito que ele tem esse espaço na carteira por conta disso. O segundo fundo que eu escolhi foi o HSML 11, e por ser um fundo imobiliário do tipo shopping. É uma categoria de fundos imobiliários que eu gosto bastante. Eu particularmente na minha carteira tenho um que eu gosto muito, que é o XPML 11, mas é um fundo que atualmente não está com um valor tão atrativo ao meu ver, e por esse motivo eu acabei escolhendo o HSML 11. E deixa eu mostrar um pouquinho do portfólio desse fundo imobiliário para que vocês entendam o que tem dentro desse fundo. Primeiro, deixa eu só mostrar algumas outras informações importantes aqui para vocês, como a última distribuição de dividendo desse fundo imobiliário, que foi de 76 centavos por cota. Hoje ele possui mais de 171 mil cotistas e existe um número de cotas aí de mais de 15 milhões de cotas. Quando a gente dá uma olhadinha no portfólio do fundo, só descer um pouquinho aqui para baixo, a gente consegue ver a diversificação por região. Então a gente vê que tem aqui shoppings como Pátio Maceió, Shopping Paralela, Super Shopping de Osasco, Tucuruvi, Shopping Uberaba, Via Verde Shopping, né, bem distribuído aí também em algumas regiões. Como dentro de uma carteira de fundos imobiliários, eu acredito que além de você investir em fundos imobiliários, você também precisa diversificar nos segmentos. Eu acredito que tem espaço para um fundo imobiliário de shopping dentro da minha carteira, por mais que eu já tenha o MOL 11, por mais que eu já tenha aí alguns outros fundos imobiliários que possuem também shoppings no seu portfólio, eu acho que esse fundo imobiliário ele é bem interessante. Eu dei uma lida aqui no relatório, gostei das perspectivas futuras para esse fundo imobiliário, e depois de analisar tudo isso aí eu acabei decidindo que seria o aporte desse mês de fevereiro. E pessoal, se gostaram do vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, acompanhe os outros vídeos da carteira do canal também, até porque esse é o 13º episódio, tem muito vídeo legal lá para trás para vocês assistirem. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que investir é difícil, mostra esse vídeo para ele, mostra como é simples, não tem muito segredo, com poucos cliques você já começa a ser um investidor na bolsa de valores e aí investir em boas empresas pensando no futuro. E vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!